Imagine o sol se pondo no horizonte do deserto. A areia dourada brilha sob os últimos raios de luz. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo vento sussurrando segredos milenares entre as pedras das ruínas. Ali, no coração do Egito antigo, algo além da compreensão humana parece ter acontecido. Os deuses de cabeça animal. Durante milênios, os egípcios adoraram divindades como Ra, Osíris, Ísis, Anubis e Horus. Eram seres com corpos humanos e cabeças de animais. Um falcão, um chacal, um ibis. Mas por que os representar dessa forma? Seriam apenas símbolos da natureza e da espiritualidade? Ou seria possível que escondessem algo mais literal? Segundo as tradições, Ra não era apenas o deus do sol. Ele viajava pelo céu todos os dias em sua barca solar. Um veículo voador, um transporte vindo das estrelas. Osíris era o deus da vida após a morte. E de acordo com antigos relatos, ele veio dos céus e ensinou os egípcios a plantar, construir e viver em harmonia. Era isso apenas mito? Ou ele foi um ser real, vindo de outro mundo? Os instrutores cósmicos. Algumas correntes da arqueologia alternativa levantam uma ideia ousada. Os deuses egípcios não eram deuses, mas sim visitantes cósmicos, seres de civilizações avançadas que chegaram à Terra milhares de anos atrás. Esses seres, segundo essa teoria, teriam escolhido o Egito como um de seus pontos de contato com a humanidade, talvez por sua localização estratégica, talvez por sua energia, ou talvez porque ali encontraram uma civilização pronta para aprender. Esses instrutores celestes teriam trazido conhecimentos sobre matemática, astronomia, arquitetura e medicina, ensinado os egípcios a construir pirâmides com precisão milimétrica, alinhadas com estrelas como Órion e Sírius. E os hieróglifos, talvez não sejam apenas arte ou mitologia, mas registros simbólicos de encontros com esses seres. Os mistérios nos hieróglifos. No Templo de Abidos, uma imagem em particular intriga estudiosos até hoje. Em uma viga esculpida há milhares de anos, é possível ver formas que se assemelham a um helicóptero, um submarino e até um avião. Acaso, ilusão ótica? Ou uma representação de tecnologia que os egípcios viram com seus próprios olhos? A pergunta ecoa no tempo. Como povos da antiguidade poderiam representar algo tão parecido com máquinas modernas, se nunca as tivessem visto? Além disso, vários papiros descrevem luzes no céu, discos voadores e estrelas que se movem como serpentes flamejantes. Em alguns relatos, há até menções a seres com olhos de fogo e pele brilhante como metal, cabeças de animais ou máscaras tecnológicas. Outro ponto curioso: os deuses egípcios eram representados com cabeças de animais, mas e se isso fosse a tentativa de retratar capacetes, máscaras ou equipamentos respiratórios usados por seres que não poderiam viver na atmosfera terrestre? Imagine. Para um camponês do Egito antigo, ver um ser com uma máscara alongada, olhos grandes e feições desconhecidas poderia perfeitamente ser descrito como uma cabeça de falcão ou rosto de chacal. Assim como hoje, usamos símbolos para descrever o que não compreendemos, talvez os egípcios também tenham feito isso, com a diferença de que estavam diante de algo que transcendia os limites da Terra. As pirâmides, monumentos para os céus. E o que dizer das pirâmides? Essas construções monumentais, alinhadas com precisão às estrelas, resistem até hoje como enigmas tecnológicos. Muitos engenheiros modernos admitem, mesmo com gruas, lasers e computadores, seria quase impossível reproduzir uma pirâmide de Gizé com a mesma precisão e sem o uso de concreto ou aço. Então, quem ajudou os egípcios a construí-las? Alguns pesquisadores propõem que as pirâmides não eram apenas tumbas, mas marcadores estelares, transmissores de energia, ou até mesmo portais de comunicação com civilizações celestes. Horus, o falcão do céu. Horus, o deus com cabeça de falcão, é chamado aquele que voa entre os mundos. Sempre representado com asas abertas, olhos vigilantes e o poder do céu. Há lendas que dizem que Horus descia em fogo do firmamento, com seu olho brilhando como o sol. Seria esse olho uma nave, um sistema de observação, Dromedary? O olho de Horus, símbolo de proteção e sabedoria, também se assemelha à estrutura anatômica do cérebro humano.
Coincidência ou indicação de conhecimento neurológico avançado? Uma nova perspectiva. Nada disso nega a riqueza espiritual do Egito antigo. Pelo contrário, amplia. E se, no passado, fé e ciência andavam juntas? E se os deuses eram sim portadores de luz, mas não no sentido místico, e sim cósmico? Seriam astronautas antigos, visitantes de outras galáxias, tentando orientar uma jovem civilização em sua jornada. O tempo pode ter apagado muito do que foi deixado, mas os registros, os símbolos e as pirâmides continuam de pé. Como guardiãs de um conhecimento que talvez só hoje estejamos começando a entender. E você? O que acredita? Você acha mesmo que os egípcios, com ferramentas de cobre e sem rodas, construíram tudo aquilo sozinhos? Que disseram naves, helices e seres mascarados apenas como metáforas? Ou será que realmente viram algo? Algo que mudou para sempre o rumo da sua história, e talvez, também, da nossa. Chamada final. Será que os egípcios realmente viram essas naves? O que você acha que eles desenharam nos templos? Eram deuses ou visitantes de outro mundo?